tens refletido um bocado sobre as questões do crescimento, sobre as questões do desenvolvimento sustentável. Então, como é que nós poderíamos situar isso em função da economia angolana? Por não se usar uma perspectiva, por exemplo, de desenvolvimento ecologicamente sustentável. O governo angolano, possivelmente interpretando o desejo das elites, de modo geral, está apostado fortemente num crescimento acelerado da economia. Até determinado momento, digamos que a grande preocupação era tentar restaurar um determinado tipo de crescimento económico que ficou, digamos, célebre na década de 60, meados da década de 60 até a altura da independência, e que fazia de Angola uma espécie de Eldorado. Então, digamos que assim que atingimos a paz, notou-se que a grande preocupação era reconstruir, e havia muito esta ideia de reconstruir, tendo como referências o que existia anteriormente. Esqueceu-se que, desde logo, tempo não volta para trás, e que era extraordinariamente difícil, para não dizer impossível, voltar àquela situação. Até porque a história não anda para trás, mas também a ordem social existente naquela altura era uma ordem injusta, e por isso não me parece que isso fosse desejável. Digamos que, a partir de determinado momento, possivelmente estimulado pelo crescimento extraordinário do preço da produção de petróleo, da produção diária de petróleo, aliado ao crescimento do preço do barril de petróleo, digamos que esse deixou de ser o objetivo, digamos que esse objetivo passou a ser menor, e a ambição ampliou-se significativamente. Então, a ideia já não era chegar àquilo que nós tínhamos antes da independência, mas era chegar, digamos, a patamares que pudessem servir de referência, utilizando a referência muito usada em Angola, para sermos um exemplo perante a África e o mundo. Isso tem um pouco a ver também com a questão da autoestima dos angolanos, que normalmente é elevada, mas que se tornou ainda maior nos últimos tempos. Houve razões, possivelmente, para isso. A forma como se chegou à paz, a forma como se consolidou, sobretudo a forma como se consolidou a paz, digamos, esta garantia, quase garantia, de que dificilmente nós voltaríamos à guerra, como está a acontecer. Nós estamos há 7 anos numa situação, há mais de 7 anos, numa situação de paz. Portanto, isto exacerbou essa autoestima. Mas que, em determinados momentos, isto que, na minha opinião, é importantíssimo em termos de desenvolvimento, é um fator favorável ao desenvolvimento, porque não é possível se fazer esse desenvolvimento sem que haja autoestima, mas quando se passa de determinados limites, isso começa a transformar-se não num fator favorável, mas passa a tornar-se um constrangimento. E, de certo modo, as ideias que acabaram ou que estão a vencer neste momento são aquelas que traduzem esse desejo de Angola ser rapidamente, dizendo de outra maneira, de Angola recuperar rapidamente o atraso, o tempo perdido, para que possa enfileirar entre os países, em primeiro lugar, mais desenvolvidos da África, e depois, possivelmente, entrar na rota dos países emergentes. Digamos que esse passou a ser um objetivo. Há cerca de
3 anos, possivelmente, não posso precisar neste momento, mas possivelmente à volta de 3 anos, mais ou menos anos, o Presidente da República fez um discurso marcante nesse aspecto. Disse que era importante que em 20 anos Angola atingisse o Brasil e a África do Sul. Ora, na minha opinião, isso é impensável. Isso traduz um pouco... É uma superestima, não é? É uma superestima. Exatamente, é uma superavaliação das nossas capacidades para atingirmos esse patamar. Se não houvesse outras razões, eu diria que por mais infraestruturas que nós possamos reconstruir e construir, teríamos que pensar, por exemplo, na questão da pesquisa, da investigação. Quer dizer, Angola está há anos-luz da África do Sul e do Brasil, e não há qualquer possibilidade, na minha maneira de ver, não há qualquer possibilidade de em 20 anos fazer-se essa recuperação. Ainda que tivéssemos uma política no domínio da educação e da investigação correta. Ainda que tivéssemos, já era muito difícil. Agora, eu acho que em matéria de educação e de investigação a nossa política é errada. A política que estamos a seguir é errada. Assim, traços rápidos, eu digo já, mas deixa-me dizer antes o seguinte. Angola está a investir bastante na reabilitação de infraestruturas e muito pouco na educação e no reforço de capacidades. Eu não entendo o desenvolvimento sustentável sem esta componente humana e institucional. Possivelmente para um europeu o desenvolvimento sustentável é muito centrado na questão dos recursos, mas na nossa perspectiva, eu tenho muitas vezes a tendência a dizer na minha perspectiva, mas eu acho que posso dizer na nossa perspectiva, porque, digamos, isto é uma corrente de pensamento que começa a ganhar corpo aqui em Angola. A questão humana e a questão institucional são fundamentais. É como se estivéssemos a comprar muitos computadores sem ter muito hardware, sem software. Bom, então, em que é que se traduz, digamos, esta política errada no domínio da educação? Em primeiro lugar, o facto de não se investir devidamente na instrução pré-primária e na instrução primária. A qualidade do ensino a esses dois níveis é extraordinariamente baixo. Falo à vontade, porque tenho indicadores, tenho vivências que me permitem dizer isso. Para mim, o mais importante não é que sejam dadas aulas ao ar livre. Para mim, o mais importante é que sejam dadas aulas para pessoas que não têm nenhuma qualificação pedagógica. E a partida, vejamos, isto permite logo situações de injustiça social muito sérias, porque uma criança que estuda num bom colégio em Luanda tem a partida melhores condições para se desenvolver a si própria, não é? E para contribuir para o desenvolvimento do país, de uma criança que fica, já não falo do longínquo leste, mas vamos falar mesmo das periferias de Luanda, onde isto também acontece. O professor também é muito pouco qualificado, não tem as condições necessárias para transmitir ao aluno conhecimento. Utilizam ainda métodos pedagógicos completamente arcaicos, como o método repetitivo, enfim, não vale a pena alongar-nos à volta disso.